Olá, começamos mais um Mente Aberta aqui com vocês. O pessoal da Atenas voltou, estamos aqui com o professor Christian, que é professor de matemática, e alguns alunos que vão se apresentar aqui para vocês para a gente bater o papo sobre esse tão temido Enem. É isso mesmo, né, professor? É isso aí, vamos conversar com os alunos aqui primeiro para saber quais são as dúvidas que eles têm, né? Pra gente poder ajudar. Tem dúvida aí, meninos? Tem. Mas temos aqui. O seu nome? Eu sou o William, do terceiro do ensino médio do Atenas. Eu sou a Maria Vitória, também estou no terceiro ano. Bacana. Quais são as principais dúvidas aí que estão pairando na cabecinha de vocês? Eu posso começar? Pode? Então, Christian, na verdade, quais que são os principais conceitos assim que você vê que os alunos têm mais dificuldade no Enem hoje em dia? Vamos lá. A maior dificuldade, pessoal, costuma ser a parte de exatas. Costuma ter maior dificuldade nisso. Falando na prova do Enem como uma prova Geral. como um todo. Ultimamente, algumas pessoas têm falado da prova de História e da prova de Biologia, mas são provas que não têm tantas questões assim. Por que o pessoal sente um pouco mais de dificuldade especificamente na matemática? Por serem 45 questões. Então você tem uma gama maior de questões a serem trabalhadas, a serem desenvolvidas. Então tem vários alunos que falam assim, a prova de matemática é complicada. Não é que a prova é complicada em si, é que são muitas questões para serem desenvoltas, né? 45 questões acaba sendo muita coisa. Uhum. E, como eu disse num programa anterior aqui com o pessoal também da rádio, a questão da redação é importantíssima, por valer 1000 pontos. É importante sempre você estar olhando os temas, estudando a respeito disso. E professor, já que você tocou no assunto dos temas de redação, tem alguma ideia assim que você consegue trazer pra gente, o que pode ser trabalhado como tema da redação? Cara, ultimamente, nos últimos anos, eles têm trabalhado situações envoltas no dia a dia das pessoas. Então, uma dica que a gente daria, né, não sou especificamente da área de redação, mas seria isso. Temas que são muito trabalhados no dia a dia, assuntos que estão em voga. Como referência, olhe os temas anteriores que foram trabalhados em todos os Enems, principalmente dos últimos 5 a 6 anos. Tanto o Enem convencional, quanto do Enem PPL, né, que é Pessoas privadas de liberdade. Juliano Rezende. É um termo chique, assim, né, para isso. E para você ter referência do que está acontecendo. Então, seria bom olhar isso. Até o próprio tema do sistema carcerário, que eu achei que já ia cair no Enem, ainda não caiu, porque a gente é a terceira maior população, se eu não me engano, carcerária, né? Tem muita coisa que sempre todo ano fala, não, esse ano vai. A questão do bullying, questão do isolamento social, Isso já caiu, isso do isolamento eles Caiu? já trouxeram como tema, não assim como tema específico, mas já caiu situações abordando ligadas a isso. aquela situação. Então, assim, olha as provas anteriores, veja os temas atuais e escrever, gente, redação é escrever. Foco no que está acontecendo no Brasil, né? É importante, mas... É bom saber de fora, mas é Isso. principalmente Até para dar aqui. bagagem, mas mais questões internas mesmo, é importante você tá antenado com isso. Bacana. A tua pergunta, artista. Sobre essa nova linha de abordagem que o Enem vem apresentando, sendo mais conteudista do que interpretativa, você acha, principalmente natureza, você acha que isso pode afetar alguma coisa na prova de matemática? Isso como dito no programa anterior, como eu falei, isso aqui foi uma dúvida também que surgiu no programa anterior aqui, da rádio, isso é normal de acontecer. Por quê? O Enem virou um vestibularzão mesmo. Ele está virando um vestibularzão. Então, isso, de ser cada vez mais conteudista em física, química e biologia, também refletiu onde? Na matemática. Só que na matemática já tinha acontecido há um pouco mais de tempo. Por qual motivo? Por serem 45 questões. Às vezes você não tinha percebido isso em física, química e biologia de maneira tão forte, porque são 45 questões dos 3 temas. Matemática já está vindo um pouco mais conteudista nos últimos 5, 6 anos, tem acontecido. Eu acredito que isso não vai mudar. Certeza nós só teremos a partir dos próximos Enem, né? Quando vier a prova. Por exemplo, ninguém sabe o que cai na próxima prova, mas nós temos referência pelas provas o quê? Anteriores. Não é? Como que você estuda para qualquer concurso que você vai prestar? Você pega o edital e olha as provas anteriores. Como que você vai estudar para o Enem?
Edital e as provas anteriores. Até para conhecer a prova. Óbvio, para você ver a linha de pensamento que é cobrado, como que é o enfoque que é dado nas questões. E pode acontecer também de terem questões que se pareçam. Né? Pode ter questões que se pareçam, porque todo ano você cobrar 45 questões de matemática, mais as do Enem PPL, mais o Enem Libras, né, mais todos que acontecem, assim, que costumam ser, né, as questões são questões distintas, então assunto vai se tornando o quê? Repetitivo. Por isso que eu digo, né, e já disse até para vocês em sala de aula, inclusive lá no Atenas aqui em Patrocínio, que é importante basear-se pelas provas anteriores. Dentro daqueles assuntos que mais acontecem de matemática, mas baseando nas provas anteriores. É a referência que você vai ter. Pode mudar? Ficaremos sabendo agora em novembro. Mas a tendência é que repita as mesmas ideias anteriores. Mais alguma pergunta, William, que você gostaria de saber? Eu tenho mais duas, na verdade, mas eu vou falar a primeira aqui agora. É assim, você acha que tem alguma estratégia assim, específica para você estudar para as questões de matemática? Estratégia para as questões de matemática? É, uma estratégia só para isso. Abordar os assuntos que mais acontecem. Foca naquele mapa mental que vocês do Atenas já receberam, mas assim, como aqui nem todo mundo é da escola, né? Dentro de matemática, o teu foco vai ser matemática básica, que é aquela matemática do ensino fundamental. Grandezas proporcionais, estatística, análise combinatória, probabilidade, função, geometria plana e geometria espacial. Você vai focar nesses tópicos. Estes tópicos, eles são de 35 a 40 questões todo ano da prova do Enem. Então, foque por esses tópicos, são assuntos que mais acontecem dentro da prova. É assim que a pessoa tem que fazer, resolver as provas anteriores, partindo do princípio dos assuntos que mais acontecem. Por que eu te falo isso? Imagina que o cara está estudando um conteúdo específico de matemática, né? Geometria analítica, por exemplo. Geometria analítica, quando cai em uma questão. E é difícil. Aí você pula. Aí vamos analisar? Aí imagina que você ficou 2 meses estudando geometria analítica, ok? Caiu uma questão de geometria analítica. Isso é de possibilidade de você errar aquela questão, correto ou não? Imagina que você ficou 2 meses estudando estatística e geometria espacial. Podem cair 10 questões de estatística e geometria espacial. O que é melhor aproveitar do teu tempo? Geometria analítica por 2 meses ou estatística e geometria espacial por 2 meses? Você tem que trabalhar onde você tem uma maior incidência de questões. É uma maneira inteligente, como todo concurso. O vestibulando tem que ter a mente de concurseiro. Se ele tiver a mente de concurseiro, ele vai começar a trabalhar mais o quê? Direcionado. É isso que vocês até são muito jovens, também até pegar essa mentalidade demora um pouquinho, né? Mas é isso que vocês têm que pensar. Respondido? Respondido. Algum questionamento dentro disso? Gerenciamento de tempo na hora da prova. Essa pergunta é top. Essa Principalmente na pergunta matemática, é né? excelente. Por que essa pergunta é muito boa? Fizeram uma mudança no Enem, né? Que colocaram física, química e biologia no mesmo dia de matemática. Então agora que você tem que fazer um gerenciamento de tempo excepcional. Segredo, passe por toda a prova. Leia todas as questões da prova. Questão 1 está fácil, resolve. Questão 2 está difícil, pula. 3 está difícil, pula. A 4 está fácil, resolva. Passe por toda a prova. Passe por toda a prova. Esse é o ponto principal. Eu não posso deixar as 10 últimas questões sem resolver. Porque o Enem não foi construído para você ter as 10 últimas questões difíceis. Elas estão o quê? Misturadas, mescladas. E aí, né? Até fiquei sabendo que você o pessoal estava falando ali que você passou na UFO e tal, né? Então, através do Enem, provavelmente que você deve ter olhado isso lá também, né? Então, assim, passe por toda a prova, gente. Passe por toda a prova. Esse é o segredo. E como que eu vou conseguir controlar o meu tempo? Resolvendo as provas o quê? Anteriores, para eu ter o conhecimento de como aquilo é cobrado dentro das avaliações. Até porque se a gente não ler a prova toda, a gente não vai saber quais fáceis estão para frente, porque se erra fácil e acerta difícil. Pela TRI, teoria de resposta ao item, como dito no programa anterior aqui, acho que o programa da semana passada, eu acredito, né? Como foi dito no programa anterior, você vai ter esse problema. Eu não posso acertar difícil e errar fácil. Eu tenho que acertar a fácil e posso errar as difíceis. Posso errar as difíceis. Então, ler a prova antes é fundamental. Passe por toda a prova. Passe por toda a prova. E verifique
só mais um adendo disso aí, se tem peso onde você vai prestar. Se não tiver peso, o teu foco é redação e matemática. Se tiver peso, imagina que você vai fazer, por exemplo, medicina da UFO, um exemplo. A medicina da UFO, ela tem foco, peso em ciências da natureza. Então eu tenho que sair bem em física, química e biologia. Só que matemática é obrigação e redação também é obrigação. Imagina que você está fazendo medicina para o UFTM de Uberaba, mas vamos imaginar que não tenha peso em ciências da natureza. Então você não precisa ter uma preocupação tão grande em ciências da natureza, porque você continua tendo foco na redação e na matemática. Então é redação, matemática e se tiver peso, focar no peso. Agora, aquela pessoa que tem peso em ciências da natureza ainda tem que fazer matemática no mesmo dia, tem que ter mais foco ainda, mais direcionado ainda. Tem que ser bem direcionado. Algo mais, gente, dentro da ideia de vocês? Eu tenho mais uma aqui, na verdade. Vamos lá. É como você acha assim, que eu posso melhorar a minha interpretação e a compreensão das questões? Essa pergunta é boa. Para você, isso aí, cara, é leitura. Leitura. Lê muito, ter muita bagagem de leitura, lê bastante, fazer muita leitura e, novamente, resolvendo provas anteriores, para você conhecer o nível que aquilo é cobrado. Mas respondendo essa pergunta não é sua, essa pergunta é de alunos do Brasil todo. É leitura, muita leitura. Hoje em dia, principalmente nessa era aí agora de tudo é pela internet, né? A pessoa não tem muito foco em ler, é leitura. Quanto mais você conseguir ler, mais você vai conseguir interpretar aquilo de melhor maneira mesmo. Não tem como fugir. É nesse ponto. Tudo tranquilo, pessoal? Então a gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouquinho com mais Mente Aberta. Mente Aberta. Mente Aberta. É isso aí, pessoal, voltamos. Estamos aqui com o professor Jean e os alunos do 2º ano do Atenas para a gente voltar a nossa conversa aí sobre o Enem. É isso mesmo, né, Jean? Opa! E aí, meninos, se apresentem, falem um pouquinho das dúvidas que estão pairando na cabeça de vocês. Meu nome é Lucas e, Jean, eu queria saber como que a gente consegue identificar o grau de dificuldade de uma questão de química no Enem para a gente poder focar nas questões fáceis e não perder muito tempo nas difíceis. Sim. Bom, vamos lá. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre como que é a estrutura do Enem nessa questão, tá? Todos os conteúdos você vai encontrar questões médias, fáceis e difíceis, tá? Só que assim, o importante é você passar por toda a prova, tá? Então assim, as questões fáceis, a gente diz que é aquelas que você tem que acertar. Mas as difíceis, é muito interessante que você acerte também. Por quê? Porque elas vão te colocar no nível mais alto daquele ranking. Então, principalmente se você estiver focando em cursos com nota de corte muito alta, é interessante que a gente foque também nas difíceis. Mas para você otimizar o seu tempo, é de fato interessante que você comece pelas fáceis, que você vai esquentando ali, até você ganhar um ritmo de prova, para você poder se concentrar nessas questões mais difíceis com mais objetivo. Então, vamos lá. O Enem, ele vai te tirar a sua concentração com algumas coisas. A gente até comentou, né, no último episódio sobre essa questão das questões muito grandes, tá? Isso é uma das coisas que mais complica no Enem. Só que, geralmente, o Enem tem algumas questões mais objetivas. Então, quando você vê que ela tem textos mais curtos, quando ela tem perguntas mais objetivas, por exemplo, em química é muito comum, tá? Uma questão que sempre cai, é recorrente no Enem, essa questão. Eles te pedem para você identificar funções orgânicas. É uma questão simples. É só você bater o olho na molécula que ele está desenhando ali no papel e aí você identifica as funções orgânicas que estão dentro daquela molécula. Isso geralmente é uma questão que a gente considera fácil, porque você resolve ela rapidamente e você vai ganhando tempo com aquilo. Então, de fato, você parte logo para essas questões mais fáceis, resolve elas, e aí você tem mais tempo, você já vai estar mais calmo, entendeu? Inclusive, foi uma das coisas que eu acho que ajudou muito, né, nessa divisão das duas provas. Você separar exatas da humanas. Porque a redação era uma coisa que tirava muito a concentração dos alunos, né? Todo mundo sempre preocupado com a redação e acabava que não tinha tempo para matemática, física. O pessoal ficava com muito medo, porque a redação ela tem um peso muito grande no Enem. Então, para você focar nas mais fáceis, né? Vamos resumir isso aqui. O que você vai fazer?
dá uma olhada na questão e procura o texto. Tá? Se você vê que é um texto mais objetivo, sem muita firula, tá? Sem muita groselha, vai nela que ela com certeza vai ser uma questão mais simples de ser resolvida. Tá? Ela não vai ficar te cobrando muita coisa ao mesmo tempo e vai ser mais fácil de você resolver ela. Entendi. Meu nome é Thalita e eu queria saber, você como professor de Química, que tema que você acha que poderia cair na redação do Enem? Vamos lá. Olha, o que eu acho da área da Química que pode não só cair na redação, mas como até pode te ajudar muito como referência, tá? De novo, eu acho que com certeza o tema energia nuclear, energia limpa, energia renovável é um tema muito forte para aparecer numa redação pela relevância do que está acontecendo nessa área nos últimos meses. A pauta do governo tá? sempre bateu. Sempre. E assim, é uma preocupação muito grande, tá? Das pessoas, essas mudanças climáticas e tudo. E é um tema muito nebuloso. Ninguém sabe ao certo o que está acontecendo. Toda hora é uma mudança nova. Ninguém sabe se aquilo é o homem que está causando ou não. Mas de qualquer jeito é uma preocupação muito grande a gente gerar energia abundante, porque todo dia a gente está consumindo mais e mais energia, né? Aqui a gente tem um monte de luzes ligadas, quem está ouvindo a gente está com o rádio ligado ou pode estar com o celular na mão, e tudo isso que a gente está mexendo aqui depende de energia, tá? Então a quantidade de energia que a gente gasta só cresce, e a gente está cada dia mais dependente da energia elétrica. Então, ainda que a gente tenha energia limpa, todo 100% limpa, a gente ainda precisa de energia abundante. Então, esse é um tema que eu acho muito forte para cair. Não só pelos conflitos geopolíticos que estão acontecendo, né, que tem um apelo forte para essa questão armamentista, armas nucleares e tudo, mas também pela questão energética. Então, eu acho que essa parte de radioatividade, reações nucleares, tudo isso tem uma chance muito grande de aparecer na redação. Até porque o nosso principal fonte de energia é a elétrica e a gente sabe que também ser dependente muito de condições Com naturais certeza. é arriscado em lugares Sim. que estão passando transformações assim que a Sim. gente não está conseguindo prever. A gente está batendo os recordes aí de temperatura. São coisas demais que estão acontecendo. Sempre vão ficar bem atento nessa questão, né? Sim, acho que você é bem mais novo, que eu não sei se você vai se lembrar daquela época dos apagões, né? Que tinha uma época, geralmente eu tava na escola, pra gente era ótimo, né? De repente, Vamos gritar os acabou a luz, aí a gente ia embora pra Vambora. casa, entendeu? E, de fato, acho que os apagões terminaram, assim, né? Mas, inclusive, teve um apagão recente aqui, né? Boa parte da energia aqui do Sudeste caiu, mas não foi por falta de energia, foi por excesso de energia. Tá? Porque tem um sistema geral aqui no Brasil que controla os níveis de energia. Teve um excesso de energia que foi produzida, tá? Que veio da região Nordeste por causa da energia eólica, e teve uma sobrecarga do sistema, e para não, né, ter uma pane geral, o sistema acabou oscilando e desligou uma parte ali, mas foi uma coisa que voltou rapidamente. Tá? Então foi por excesso de energia. Então, assim, e com certeza é uma preocupação. Por mais que a gente teoricamente esteja produzindo mais do que a gente consome, né? Com certeza o gasto de energia, porque o Brasil ainda é um país pouco industrializado, se a gente for comparar com os Estados Unidos, Europa. Então, para a gente ter um crescimento econômico e tal, que a gente vai precisar de muita energia ainda. Você tem mais alguma pergunta? Não. Eu queria saber, Jean, se tem alguma... Gente, isso aqui é um pouquinho para depois do Enem, tá? A parte do o resultado vai sair em janeiro, né? O gabarito geralmente sai alguns dias depois, mas o resultado oficial só no ano seguinte. Cara, você acha que é interessante para os alunos que vão prestar o Enem começarem a buscar as faculdades que dão mais peso naquelas áreas em que elas são melhores? Então, quando a gente fala do Enem, tá? É de maneira geral, né? Que vai ser cobrado aquilo de maneira geral. Tem vestibulares específicos, muitas faculdades estão retornando para os vestibulares específicos justamente por causa disso. Porque às vezes uma faculdade exige uma preparação muito específica numa área, sei lá,
música, por exemplo, entendeu? Sim. Não existe grande relevância, às vezes, sei lá, de física ou química, apesar de que eles estudam um pouquinho lá, tá? Surpreenda, se você pensa em fazer música, você vai estudar um pouco de física, tá? Que da hora. Existem ondas, você vai estudar um pouco de ondas, você vai ter que ver um pouco de matemática lá. Mas, de fato, é uma física muito menos, né, intensa, muito menos densa do que, por exemplo, o Lucas que quer fazer engenharia química, né? Ele realmente vai estudar muita física, Muito matemática. corajoso. Mas Mas de a fato, química não faz nada com o cabelo da gente, não. Ah, então, pode ser isso, né? Brincando. Mas é interessante ficar sempre atento a essas questões, porque o Enem virou o exame que antes era só a escola pública, né? Agora Sim. engloba também os alunos particulares e das escolas particulares, e essa questão da concentração do conteúdo vai ficando mais forte, né, nas matérias. Né? Sim, porque o Enem ele começou como só uma avaliação, né? Ele era uma avaliação para ver como estava o ensino médio no Brasil, de maneira geral. Só que ele foi ganhando uma relevância, né, cada vez maior, até um ponto em que a gente, né, adotou o Enem como uma avaliação para a entrada nas universidades. E aquilo meio que equalizou, né? Só que a gente está aprendendo, né? Está aperfeiçoando o Enem e, de fato, tem cursos que são muito vantajosos se utilizar o Enem para equalizar a disputa e tudo. A prova que você está fazendo aqui no Sudeste é a mesma que você vai fazer no Nordeste, no Sul. Isso é muito bom, de certa forma. Só que alguns cursos exigem uma cobrança diferenciada. Então, realmente, assim, algumas faculdades cobram vestibular próprio, outras vão pelo Enem. Então, né, as faculdades estão aprendendo a administrar isso da melhor maneira possível. E voltando um pouquinho para a química, tem algum conjunto de matérias que você fala assim, não, antes aparecia, hoje quase não aparece mais? É ideal focar mais nisso e nisso, ou aquilo. O Enem, desde que ele começou, por assim dizer, existem alguns conteúdos que caem muito. E eles continuam caindo, eles são realmente recorrentes. Função orgânica de lei? Função orgânica de maneira geral, nomenclatura, reconhecimento de funções orgânicas, reações orgânicas é muito importante. Reações orgânicas, além de ser recorrente, as pessoas geralmente têm um pouco de dificuldade. Então, é um conteúdo que sempre cai e os meninos geralmente têm um pouco de dificuldade. Então, é aquela questão que se o aluno chega bem preparado, ele tem um diferencial muito forte, tá? E eletroquímica, os meninos se confundem muito com termos, por exemplo, cátodo, ânodo, redução, oxidação, agente redutor, agente oxidante. Então, são coisas que sempre caem, o pessoal sempre erra e, né, eles não, tá? Vocês não vão errar isso, pelo amor de Deus. Seus alunos não. Não, os meus não, tá? Mas, de fato, assim, esses temas, por terem uma facilidade muito grande do examinador alinhar aquilo com o cotidiano, é muito fácil, porque o Enem, ele se baseia, como a gente falou no episódio passado, a gente baseia no cotidiano do aluno. Então, ele tem esse viés de ir lá, né, no sociocultural e trazer uma questão baseada naquilo. Eletroquímica está em qualquer lugar, equilíbrio químico está em qualquer lugar, cinética química está em qualquer lugar. Então, é muito fácil para o examinador ir lá e criar uma questão. Então, assim, com certeza aquilo vai acabar aparecendo de alguma forma, entendeu? Os conteúdos cada vez mais contextualizados no nosso dia a dia. Cada vez mais contextualizados, com certeza. É isso aí. Você tem alguma dica que quer deixar para o pessoal antes da gente encerrar? Pessoal, vou falar de novo. Coisa mais importante da preparação da prova: saúde, tá? Dorme bem. Não adianta você dormir mal nas noites anteriores da prova. Não se perca estudando coisas que você não vai conseguir revisar o conteúdo todo. Isso é normal, isso é assim, tá? A prova, isso faz parte da prova, tá? Não dá para você chegar sabendo 100% do conteúdo, isso é impossível. E tá tudo bem, tá? Ninguém vai fechar o Enem, tá? Ninguém vai fechar o Enem. A menos que ele chute e consiga acertar alguma coisa. Mas a probabilidade é minúscula, isso não vai acontecer, tá? Então, foca em administrar bem o seu tempo, em se alimentar bem antes da prova, isso vai te ajudar a controlar seus níveis de ansiedade. Você vai chegar lá com aquilo que você realmente estudou,
muito mais focado, você vai ter condição de performar na prova muito melhor se você chegar bem, entendeu? Com seu estado emocional tiver controlado, a chance de você sair melhor é muito maior. Isso aí, pessoal. Vocês gostariam de fazer mais alguma observação? Não. Beleza. Pessoal, o nosso Mente de Aberta se encerra por hoje, mas semana que vem a gente tá de volta com muito mais dicas para você que vai fazer o Enem ficar muito mais tranquilo. Fechou? Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá!